Fala pessoal, tudo bem? Estava aqui assistindo uma live que fiz com o professor Paulo Alves e o professor Danilo Falcão. Foi uma live super bacana. Na verdade, um podcast, uma live class, uma aula. E falamos de governança do setor público, o papel do Poder Legislativo. E estava aqui revisitando algumas passagens desse encontro super bacana e me lembrei que o professor Danilo Falcão deu uma aula falando do papel do Poder Legislativo. Falou das suas funções típicas e atípicas. A função típica de legislar, a função típica de fiscalizar, e muitas vezes nós percebemos na prática, e costumo dizer que lá na França os gestores muitas vezes não acompanham a execução das políticas públicas, falando inclusive que o Poder Legislativo nessa função de fiscalizar teria um papel extremamente importante de acompanhar a execução das políticas públicas propostas também pelo chefe do Poder Executivo, e muitas vezes não acontece. Eu fiz uma pergunta, professor Danilo, o Poder Legislativo na representação dos seus vereadores estão efetivamente acompanhando a execução das políticas públicas? Vamos ver a resposta do professor Danilo? Não é pouco, não. Quando eu falei que não há planejamento para elaborar uma proposição legislativa, eu não estou fantasiando, não. Hoje, com a rede social, você está aqui com o seu celular aqui, hoje o vereador ali, ele pega, os deputados também, tá? Eu estou falando no meu campo de atuação, município, mas se a gente for para as assembleias, vai pelo mesmo caminho. No fim do ano, o vereador aqui, minha área, ele quer apresentar lá no Instagram dele, dizendo que apresentou 5 projetos de lei, 47 indicações e 93 requerimentos. Isso ele vende, achando que o eleitor compra isso. Mas qual foi o alcance daquilo que ele fez? Primeiro que esses 5 projetos de lei, por vezes, não são nem aprovados, né? Especialmente se for o vereador proponente, for aquele da chamada oposição. Muitas vezes sequer é aprovado, mesmo sendo um projeto que pode levar algum benefício à coletividade. Há um desconhecimento sobre o que é que o Poder Legislativo pode propor, em vários aspectos. Porque fala-se que o Legislativo não pode elaborar norma que gere despesa, e eu não consigo entender esse conceito que falam por aí, professor Paulo. Porque quem nasceu tipicamente para legislar foi o Poder Legislativo, não foi o Executivo, né? O Executivo, atipicamente, exerce a função de legislar. Mas o que eu tenho visto são normas inócuas e tem um outro agravante. Não há fiscalização, acompanhamento. Você foi cirúrgico quando disse, será que aqueles índices de saúde e educação só são cumpridos ou são entregues e vem resultado de lá? Esse é o grande desafio que o Poder Legislativo e que o Poder Executivo enfrenta. Onde é que está o papel importantíssimo dos órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas, em analisar efetivamente se essas políticas públicas foram cumpridas. Mas eu não posso esquecer e defender no meu lado, trabalho com o Legislativo, que quem tem a atribuição típica de fiscalizar e aprovar aquela prestação de contas do Executivo é o Poder Legislativo, através de uma análise político-administrativa. Mas será que o procedimento de avaliação da prestação de contas é feito da forma correta? E eu tenho me questionado muito sobre isso, professor Vitor. Não há um processo administrativo tramitando nas casas legislativas em relação à prestação de contas. Eu vou tentar fazer um trocadilho, não sei se vai sair aqui. O Tribunal de Contas é que surge como órgão auxiliar, que emite um parecer prévio, mas que é técnico. É elaborado por técnicos que conhecem especialmente a área pública e a área contábil. E o agente político, em regra, ele é político. Ele não é técnico, em regra, tá? Se eu não consigo me debruçar sobre aquela prestação de contas e leva ao plenário um parecer prévio do Tribunal de Contas, que vai alicerçar a análise dos vereadores sobre aquela prestação de contas, o parecer recomendando, né? O tribunal diz assim, né? Recomendo a rejeição ou a aprovação. Vamos imaginar que seja a rejeição. Eu vou tentar falar um negócio aqui, não sei se vai sair. Para o Poder Legislativo dizer, ou melhor, para o Poder Legislativo dizer que está certo o que o Tribunal de Contas tecnicamente diz que está errado, eu preciso ter fundamento técnico para dizer aquilo ali. Eu vou parar por aí, porque essa aula do professor Danilo foi muito, muito especial para você que atua no Executivo, no Legislativo, mas que verdadeiramente entende que, enquanto técnico, uma política pública, sobretudo aquela desenvolvida no Poder Legislativo, não envolve apenas o trabalho de fazer denúncia com o objetivo desvirtuado da execução de políticas públicas. O fato é que seja o Executivo e o Legislativo têm pecado em algo extremamente válido a colocar aqui, o acompanhamento da efetividade da execução de políticas públicas. Ele foi colocando
com muita propriedade da função típica do Poder Legislativo, fiscalizar, a função de legislar e uma função que tem deixado um pouco a desejar os parlamentos, que é o acompanhamento efetivo da execução de políticas públicas. Eu quero convidar você para assistir essa live que fiz com o professor Danilo Falcão e o professor Paulo Alves, que tratou de governança na perspectiva do legislativo, do executivo e da importância da execução efetiva de políticas públicas para que verdadeiramente aquilo que os financiadores do sistema esperam dos políticos efetivamente aconteça. Forte abraço.